Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado. Geração do avivamento, um dia profético, um dia sobrenatural, no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, profetisa Darlene. Shalom, Sueli. Shalom, profeta Ivonei. Shalom, Mila. Shalom, 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 bom dia, bom dia, bom dia, como que vocês estão? Aleluia! Uma ótima início de semana, pastora Kátia, maravilhosa, shalom, pastora Célia, shalom, shalom para todos vocês, amém? No nome do Senhor Jesus, aleluia, shalom, Karina querida, shalom, shalom. Como foi o final de semana de vocês? Manto, bênção. Quem tá aí no final dos 90 dias sabe, né? Quem começou comigo, que dia que nós terminamos? Sábado, aí por volta, quem começou esse horário, termina o mesmo horário comigo. Por volta de 1, 2 horas, certo? Aleluia, vamos vencer esses 90 dias? A Anne tá fazendo 90 dias. A pastora Letícia, a pastora Luana, amém? Tem uma galera fazendo comigo, né? Aleluia. Quem vai terminar agora? Que vitória poderosa, hein? Aleluia. Vocês estão firmes? Aleluia. Pastora Nani também está fazendo. Shalom, pastora Nani. Aleluia. E, gente, a pastora Nani está lançando um curso de violão. Se eu fosse vocês, eu aproveitava, porque ela é mestre nessa área, amém? Eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Então vocês seguem a Nani aqui, ó. A Nani, ela ensina violão, ela tem um curso maravilhoso. Então essa aqui, ó, que eu fixei aqui, ó, você que tem vontade de aprender, tem vontade de crescer nessa área, a Nani é uma professora de excelência, tá? Então já recomendo ela para você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem aqui toca violão? Quem aqui é levita? Aí já aproveita. Amém? Se eu não me engano, ela já lançou, tá lançando essa semana. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Como foi o final de semana de vocês? Como que foi? Amém? Glória a Jesus. Como que você passou esse final de semana? Foi muito manto? Tá com muitas expectativas para aquilo que Deus vai fazer? Gente, lembrar vocês, em setembro nós vamos lançar a Conferência Global Fire 2026, tá? Este ano nós lançamos com 46 dias, eu tinha achado que era quase 2 meses, tá? Este ano nós vamos lançar com 9 meses antes, e em setembro eu vou colocar a minha equipe para começar a consagrar e a orar pelo do ano que vem. Então, esse ano a gente orou aí uns 2, 3 meses antes pela conferência. Então agora imagina 9 meses de oração, de consagração, de jejum. Imagina, apóstolo, que se com 46 dias foi aquele estrondo. E eu já tenho a palavra para o ano que vem, mas só vou falar a hora que a gente lançar, tá? Glória a Deus. Então, vai ser poderoso. Amém? Se preparem, tá? Então, e o ano que vem nós estamos gerando você e toda a sua família. Nós estamos gerando você, o seu marido, ou você, a sua esposa, os seus filhos. Você levar o seu pai, né? Então, eu creio que vai ser algo assim, bem estrondoso, além de estrondoso. Amém? Nós estamos gerando cada um de vocês. Setembro a nossa equipe já começa na consagração, tá? Glória a Deus. Gente, vocês têm perguntado para mim, apóstola, quando que a matriz da Global vai começar a funcionar? A gente acabou de alugar o prédio, vocês viram, tá? Precisa de uma liberação da prefeitura, né? O apóstolo tá vendo tudo, precisa primeiro do bombeiro ir lá, né, amor? O bombeiro tem que ir lá primeiro, dar uma olhada, regulamentar, e a gente dá uma entrada na prefeitura, aí vai mais 60 dias.
Então, pelo andar da carruagem de fogo, eu acredito que entre 3 meses e meio a 4 meses a gente consegue fazer a inauguração, tá bom? Eu acredito, tá? Que é mais ou menos esse prazo. Enquanto isso, enquanto a gente vai mexendo com a parte burocrática, a gente vai pintar dentro, organizar palco, né? O apóstolo já pôs o sulfilme que precisava na frente, já tá atrás de orçamento das cadeiras, né? Então a gente quer colocar uma cadeira bem legal lá para vocês quando forem, amém? Tá? Então existe uma parte burocrática e a gente está fazendo de tudo para ser ainda esse ano, e eu estou gerando para ser ou final de novembro ou começo de dezembro, tá? Eu quero, né, gostaria de inaugurar com uma vigília, né, que é algo que o Senhor colocou no meu coração, e aí o ano que vem a gente vai ver como vai ser o cronograma, amém? Mas se preparem que tenho certeza que Deus tem algo tem algo maravilhoso, tá? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão com expectativa? A gente está com muita expectativa, né, amor? Sim. Está com muita expectativa, muitas expectativas, amém? Então, é isso que a gente tem, tá? Estou apresentando aqui para vocês, porque às vezes vocês acham que é fácil assim, não. Precisa do corpo de bombeiro ir, ver quantas pessoas, ver certinho se está tudo regularizado. Aí dá a entrada na prefeitura, espera mais 60 dias. Isso se tudo der certo, a gente tá orando para tudo dar certo, então esteja orando também, tá? Então a matriz, tá? Ou seja, o coração mãe da Global, ela vai ser aqui em Indaiatuba, onde eu moro em Indaiatuba, São Paulo, e as demais células que já estão, né, aí a todo vapor para começar, e futuras igrejas Global Fire será em todas as cidades do Brasil. Mas, como eu disse para você, como eu posso ter uma célula da Global Fire? Primeiro você tem que ser membro, não tem como você se tornar líder desse ministério sem ser membro. E o meu requisito é que você seja membro pelo menos há 6 meses, dizimista, ofertante, seja alguém que contribui com a casa, está participando dos cultos, tá? Então, o primeiro requisito é ser membro. Segundo, é ter vínculo com algum evento da Global. Você foi em alguma escola minha ou em alguma conferência, a nossa equipe precisa te conhecer, certo? Tem outros requisitos, mas para mim esse é um dos mais importantes, tá? E aí você vai expressar a sua vontade de participar, ser um líder desse ministério. Tem o leadership, que é uma aula de 3 meses e corre um grande risco de você não passar, porque você tem que fazer ele muito certinho, tem horário, são 12 ou 14 aulas, se eu não me engano. Então, são aulas comigo, aulas com as pastoras que estão à frente de treinamento, tá? Passou no leadership, tem o treinamento do Fire Hub, que é para você começar a sua célula, que vai ser comigo agora, assim que terminar esse leadership. Apóstola, eu já sou membro há mais de 6 meses, eu tenho vontade de começar algo, e eu já fui no evento de vocês, então você, né, aguarda, tá? Que se você a gente vai colocar lá no grupo de membros. Então, o único lugar que eu vou colocar algum formulário é lá na área de membros, e além de tudo isso ainda passa por uma entrevista com as nossas pastoras, amém? Glória a Jesus. E primeiro você começa com uma célula, que é Fire Hub, é uma célula, e depois a gente tem outro crivo, tem outra metodologia para ver se você tem condições de estar pastoreando uma igreja, tá? Isso vai ser avaliado pelo andar das coisas, certo? Então a gente está fazendo uma coisa muito bem alicerçada, muito bem estruturada. O próximo leadership, ou seja, o próximo treinamento de líderes que acontece durante 3 meses, eu ia abrir esse ano, tá? Mas eu decidi que não dá, porque tem muita coisa e dá muita dor de cabeça, porque as pastoras que treinam corrigem tarefa por tarefa, tudo é corrigido, tá? E tem aqueles que não passam mesmo, porque não levam a sério, são convocados, mas vão levando com a barriga, e pelo que eu entendi, agora uma leva não vai conseguir passar. Mas glória a Deus, é bom que é forjado, amém? Então o próximo leadership, se eu não me engano, começa final de janeiro, tá? Então, se você é membro, nós vamos deixar esse formulário lá na área de membros e você vai expressar. E aí a gente vai ver certinho, amém? Glória a Jesus. O nosso programa começa em agosto,
mas fiquem em paz que logo eu vou anunciar para vocês, tá bom? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar, Pai, por mais um dia, por mais um momento, Pai, de devocional. Abre os céus de revelação sobre as nossas cabeças, sobre o nosso espírito e a nossa alma. Pai, no nome de Jesus, enche-nos, Senhor Deus, Pai. Enche-nos, Senhor Deus, Pai, da Tua presença, Pai, de um pãozinho fresco que vem do céu. Amigo Espírito Santo, o lugar da primazia desse devocional é Teu, porque é Você que dirige todas as coisas aqui. Amigo Espírito Santo, nós te amamos, em nome de Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu declaro sobre o seu dia, um ótimo início de semana, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Isaías 4, abra comigo agora, Isaías capítulo de número 4, amém? Ele é bem curtinho, Isaías capítulo de número 4, tá? Aleluia, glória a Deus. Isaías, capítulo de número 4. Abra comigo. Então, vamos ler esse verso 1, tá? Vamos começar aqui com o verso 1. Naquele dia restarão tão poucos homens que 7 mulheres brilharão por um só e dirão: deixe que todas nós nos casemos com você. Parece que é o que está acontecendo hoje, né, apóstolo? Gente, parece que é o que está acontecendo hoje. Está faltando um homem no mundo, né? Providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Só queremos seu sobrenome, para que não zombem de nós. Amém? Mas eu declaro, você que é solteira, declaro que o Senhor já preparou um varão valoroso para você. Você que é solteiro, declaro que o Senhor já preparou uma varoa valorosa para você. Amém? Glória a Jesus. Tá. Vamos continuar aqui, amém? 2. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Amém? Glória a Jesus. Ou seja, quem for fiel, quem continuar posicionado, vai receber das dádivas do Senhor. Amém? Vamos agora do 3 ao 4. Todos os que restarem em Sião serão um povo santo. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, estiverem registrados entre os vivos, o Senhor levará a imundície da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue com o quente sopro do julgamento abrasador. Ou seja, aqui, essa palavra de Isaías está dizendo que por mais que Jerusalém passe por tudo isso, esteja pecando, né? Por mais que haja toda essa mácula, essa mancha, o fogo da justiça do Senhor, ele vai vir sobre este lugar. E aqui está falando de uma promessa de restauração. Amém? Então, como que nós podemos aplicar essa palavra para os nossos dias de agora? Por mais que você tenha hoje um parente, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, nós não devemos perder a esperança de que Deus possa restaurar essa pessoa. Talvez essa pessoa hoje está como Jerusalém, nessa época, né? Está como a bela Sião, está se prostituindo com o ídolo, se prostituindo com o mundo, fazendo o que é torto aos olhos do Senhor. Mas aqui Isaías diz que tem uma promessa de restauração, que o Senhor vai ter misericórdia desse povo, que o Senhor vai restaurar. Então não deixe de orar por aqueles que estão perdidos, não deixe de orar. Gente, eu orei tanto pela minha família, e só agora, esse começo de ano, que o meu irmão se posicionou, a minha cunhada, meu irmão está apaixonado por Jesus, minha cunhada, a família deles estão rendidas no Senhor. Mas quanto tempo eu orei, quanto tempo eu venho orando. Então nós não devemos desistir e sempre ore assim: Senhor, quebre a fortaleza que impede esse meu familiar de estar na sua presença, tira a cegueira, tira. E queridos, olha só, meu irmão veio no final do ano, esteve aqui, e aí chegou a época da escola, e aí eu lembro que eu estava um dia fazendo alguma coisa de casa, e o Espírito Santo falou: oferte para que o seu irmão venha na escola.
Não foi, amor? E o apóstolo acho que tinha sentido também, né, amor? O apóstolo tinha sentido também da gente ofertar a passagem dele para ele vir, né? Porque a escola a gente podia liberar para ele, mas a passagem dele... Mas eu sabia que quando o Espírito Santo te designa para ofertar na sua família, olha, vamos lá nessa conferência, vamos lá nesse avivamento, nessa vigília. Às vezes, queridos, essa oferta vai gerar um fruto tão bom, tão genuíno. E às vezes é o tempo certo, então a gente precisa estar sensível à voz do Senhor, tá? Diz que o santo de casa não faz milagre, mas eu falei assim, oh Deus, que o Senhor possa tocar na vida do meu irmão. E ele veio, ele foi extremamente tocado, né? Eu vejo hoje ele postando as coisas, coloca música, né, cristã, louvores, me pede playlist, né? Eu falo, assiste isso aqui, ele assiste. Então, há restauração, há uma promessa de restauração. Assim como há uma promessa aqui, Isaías está mencionando uma promessa para Jerusalém, eu quero dizer para você que o fogo do Senhor limpa, o fogo do Senhor purifica, o fogo do Senhor transforma, mas a gente que está posicionado em Cristo, qual que é o nosso dever? Não desanime, ore pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu marido, pela tua esposa e ore assim, Senhor, quebra as fortalezas, quebra todo sofisma, toda mentira, quebra, papai querido, tudo aquilo que vem enganar, tudo aquilo que vem, e Deus vai, Deus vai, Deus vai. Deus vai buscar aquele, e às vezes só basta o primeiro. O testemunho desse primeiro impacta o segundo, impacta o terceiro, impacta o quarto, impacta o quinto, que a vida desse começa a ser transformada. Amém? E é assim sucessivamente. Glória a Jesus. Pague preço de jejum, de oração, oferte pela sua família. Fala, Senhor, vou fazer essa oferta aqui pela vida do meu irmão, pela vida da minha cunhada, pela vida do fulano, do beltrano, do cicrano, né? E isso tudo é válido, querido, amém? Vamos continuar aqui comigo agora no verso 5. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali durante o dia. Proverá uma camada de nuvem e à noite de fumaça de fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. No 6, será abrigo contra o calor do dia e esconderijo contra as tempestades e chuvas. Uau! Então, por mais que a bela Sião é criticada por Deus, né? Fez um monte de coisa errada, esse povo, sofreram na espada. Agora aqui há uma palavra, tá? Que Deus vai tirar toda a imundícia. E isso aqui nós vamos aplicar na nossa vida. O fulano tá lá no mundo, tá na balada, tá na prostituição, tá no adultério. Mas assim como o Senhor fez com a bela Sião, assim como o Senhor fez com a Nova Jerusalém, assim o Senhor faz com aqueles que você tem apresentado por intermédio de oração. A intercessão do justo, ela é muito poderosa. Intercessão é interceder por quem não pode. Interceder por quem está morto espiritualmente. É se colocar na brecha à frente. O que é intercessão? Imagina que isso aqui é uma pessoa. Intercessão. Essa pessoa está fazendo o que quer, do jeito que quer, está pecando. Intercessão é quando você se coloca em oração na frente dessa pessoa, todo dia. Essa pessoa não ora por ela está morta espiritualmente, mas você se põe diante dessa pessoa nas cortes celestiais, apresentando ela todos os dias. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a fortaleza do diabo cai. Uma hora o diabo perde as forças. E ele já não consegue mais fazer o quê? A artimanha que ele fazia antes. Uma hora ele cai, uma hora ele perde as forças. Uma hora aquele sofisma, aquela mentira vai caindo por terra. Amém? Então eu quero que você entenda que por mais que você está cansado de orar por alguém, por mais que você esteja fadigado, não para. Vai gerar fruto. Muitas pessoas que estão lá no crack, na droga, na prostituição, se torna testemunho da oração de uma mãe, de uma avó, de uma irmã da oração, de um pastor que comprou a briga, a guerra. Amém? Vamos agora fazer os 5 aqui. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui no 5, rapidinho. Glória a Jesus. Deixa eu ver o que é o 5 aqui. Só ver só aqui o que é o 5.
Tá. Vamos ler o 5 aqui agora, tá? Isaías 5, do 1 ao 7. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia. E junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces. Mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Presta atenção que essa parábola, ela é profética. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. No 4 agora. O que mais poderia ter feito por mim, por meu vinhedo, o que não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo, o que farei com meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ele. O 7 agora. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia, tá? Então o que Isaías está falando? Então presta atenção, Israel é a igreja de hoje, então presta atenção. A nação de Israel, ela representa a igreja de hoje. Então, essa palavra está sendo mencionada aqui como esse vinhedo está sendo comparado a Israel, tá? Foi plantada com excelência. Olha só, ela foi plantada para dar uvas doces. Só que Israel, que representa esse vinhedo, ele decepcionou o Criador, decepcionou o coração de Deus, tá? Deu fruto amargo, deu fruto ruim, deu fruto podre. O Senhor investiu, o Senhor cercou, o Senhor, só que em troca, o que o Senhor recebeu? Rebeldia, injustiça, imoralidade, perversidade, tá? Religiosidade, frieza espiritual. O que mais nós podemos falar? Então, é o que acontece hoje. O Senhor Jesus tem investido na sua noiva. O Senhor Jesus tem investido, mas muitos vinhedos estão como esse, tá? Dando frutos amargos, dando mau testemunho, certo? Então, presta atenção aqui. Vamos aplicar agora essa palavra para cá, para agora. Então, o Senhor tem nos dado sabedoria, inteligência, muitos recursos tecnológicos para termos conhecimento, para avançarmos. Então tem hoje muito ministério, pessoas com estrutura, com recursos. Palavra tá aí, só não aprende quem não quer. Temos Bíblia no celular e em tantas estruturas, mas pessoas não frutificam por falta de caráter, por falta de justiça, por falta de santidade. Tá, tem estrutura, tem tudo, mas não tem caráter, tá? E aí Deus está questionando, o que mais que eu poderia ter feito por esse povo? O que mais que eu poderia ter feito, tá? Então, o nosso Deus, ele não busca de nós uma aparência, ele busca de nós uma essência. E a essência aqui são uvas amargas, ou seja, a aparência da uva pode até ser bonita, pode até parecer espiritual, mas se não tiver caráter, se não tiver essência, do que adianta? Amém? Deus espera de você fruto bom, fruto doce, certo? Vamos continuar aqui agora do 8 ao 10. Que a aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros e vocês se tornarem os únicos donos da terra, pessoas que só pensam em dinheiro. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene, muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. Grifa o 10 que eu vou interpretar para você.
Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. Espera aí, 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. Está falando de pessoas que vão ser salvas. Você não entendeu, não? Amém? Olha só, um vinhedo de 10 geiras. Eu não sei se é 10 hectares, né, amor? Depois o meu amor vê aí. Não produzirá 20 litros de vinho. Ou seja, igrejas cheias. Porque, olha, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de lugares cheios de pessoas dizendo que professam a fé em Jesus Cristo, mas que pouquíssimos vão ser salvos. Colheita representa o povo de Deus. Amém? Então, tá? O espírito de Mamon aqui, hoje nós oramos contra o espírito de Mamon, tá? Tem entrado fazendo as pessoas só buscar bem, só buscar. E outra, vai na igreja buscando prosperidade. Gente, quem esteve na conferência viu um povo apaixonado. Ali o povo foi para ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu creio, pode ter gente que foi buscar prosperidade, mas tem gente, a maioria do nosso povo que jejua, que ora, foi buscar uma experiência, um tempo com o Senhor Jesus. Foi buscar viver uma unção diferente, algo. Sim ou não? Foi buscar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Agora, tem pessoas que só estão buscando uma igreja por uma campanha, para prosperar, para os caminhos se abrir. Mas esquece que a vida não é só isso. Isso é uma fatia. Você prosperar materialmente é uma consequência. Mas existem outras coisas muito mais importantes. Amém? Então, hoje, nessa madrugada, nós destronamos o quê? O espírito de Mamon. Tá? Então, olha só. Que aflição esperam por vocês. Eu estou no 8, voltei no 8. Que compram as casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para os outros. Vocês só pensam em adquirir, estão esquecendo da vida espiritual, estão esquecendo da transformação, estão esquecendo. Gente, tem gente que só pensa em trabalhar, e a hora que não tem mais saúde, quer buscar Deus, mas não consegue mais fazer nada porque não tem saúde. O nosso ministério, o ideal é que ele seja executado quando você tem força física. Amém? Acumular sem propósito, acumulação de coisas, tá? E aí, você leva alguma coisa? Não. Mas tem gente que está acumulando tesouro no céu. Tem gente que todo dia tem uma pedrinha na coroa, mas ela é celestial. Tem gente que todo dia tem um acúmulos lá nos livros das obras, aonde fala, ó, fulano ganhou uma alma para Jesus, fulano aqui, ó, fez uma libertação, fulano orou, fulano pregou, fulano levantou mais uma madrugada, ó, se posicionou. Amém? Tá? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui agora do 11 ao 17. Que aflição espera os que se levantaram cedo pela manhã para começar a beber e passaram a noite toda tomando vinho e ficaram embriagados. E suas festas sempre há vinho e belas músicas de lira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor. Não se dão conta do que fazem? Por isso o meu povo irá para o exílio num lugar distante. Exílio, porque ele substitui por deserto, substitui por um tempo difícil. Pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, a multidão morrerá de sede, a sepultura saliva de ansiedade, com a boca bem aberta, os mais importantes e os mais simples, e toda a multidão embriagada serão devorados. Ou seja, não tem rico, não tem pobre. Aquele que não busca o Senhor tem uma sentença drástica. A humanidade será abatida e o povo será rebaixado. Até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. No 17 agora. Naquele dia os cordeiros encontrarão bons pastos. As ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Amém? Então tem muitas pessoas aqui que estão todo dia se deleitando no vinho, se deleitando nas festas e esquecem do Senhor. Vamos colocar para o nosso tempo agora?
Gente distraída demais com o mundo. Gente distraída demais com as coisas desse mundo, com o dinheiro, com os afazeres, com o trabalho, com coisas, com materialismo, e estão esquecendo do Senhor. Talvez você não bebe, mas você é uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em ter para mostrar que tem para o outro. E você, infelizmente, só é uma pessoa que tem dinheiro. Mas, queridos, dinheiro não é tudo. O que mais importa é ter uma essência. Amém? Então, muitas pessoas aqui embriagadas com as distrações dessa vida, muitas pessoas aqui embriagadas com o entretenimento de Netflix, com o entretenimento de rede social, não consegue abrir a Bíblia. 10, 15 minutos, mas roda o feed, roda ali o TikTok 2, 3 horas sem parar, vendo coisa que não presta, vendo fofoca, vendo notícia alheia, tá? Então, eu quero que vocês entendam que o Senhor, Ele vai vir. E triste é o fim desse povo que não leva o Senhor Jesus a sério. Amém? E eu quero fazer aqui, eu quero te desafiar. Você que talvez tenha se distraído muito, começa a se policiar. Começa a fazer um propósito. Fala, Senhor, eu quero me policiar. Porque talvez sua mente está acelerada, sua mente está viciada em entretenimento. Então fala, Senhor, me tira desse vício, me tira, Senhor Deus, dessas distrações. Ou às vezes é distração com gente, amém? Tá? Distração em rodas, toda hora precisa estar com os amigos, estar com gente, estar com não sei quem. Sai desse lugar hoje em nome de Jesus, amém? Tá, vamos continuar aqui agora no verso 18. Que aflição espera os que... vamos do 18, tá, ao 19. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado como quem puxa uma carroça, zombam de Deus e dizem, anda logo, toma uma providência, queremos ver o que é capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize o seu plano, pois queremos saber o que é. Eita! Ou seja, pessoas que normalizaram o pecado, pessoas que pecam, mas o pecado é como se fosse uma rotina da sua vida, tá? Pessoas que zombam do juízo de Deus, que não acreditam que a mão de Deus é poderosa, pessoas que não têm o temor de Deus, amém? Lembra que a manifestação do Espírito Santo se move em 7 braços poderosos e um deles é o espírito de temor. Mas para ter o espírito de temor, você tem que estar em obediência e muito rendido à presença. É um temor. Você não trai a sua esposa ou o seu esposo, presta atenção. Você não trai o seu esposo ou a sua esposa porque você tem medo do Senhor. Tá? Porque antes de tudo, você pode ter respeito, pode amar demais, mas antes de tudo, você teme ao Senhor. E esse é a melhor segurança para o casamento de alguém, um casal que teme ao Senhor. Porque você tem medo de desagradar a Deus em primeiro lugar. Amém? Porque o diabo ele pode entrar, pode distorcer a mente de uma pessoa e ela pode ir lá e fazer as coisas erradas, pode ir lá e adulterar, pode ir lá, amém? Então, isso, queridos, o espírito de temor tem que estar dentro de nós, é o Espírito Santo que traz, amém? Então, pessoas têm puxado hoje o pecado, têm exercitado o pecado hoje com muita naturalidade. Vamos agora a Isaías 5:20, tá? Glória a Jesus. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Ou seja, que mal espera as pessoas que pegam a doutrina, distorce tudo, tá? A gente tem hoje a nova era, constelação familiar, diz que tem constelação cristã. Gente, isso não existe. Vou só fazer uma pergunta para você. Existe satanismo cristão? Existe hipnose cristã? Existe budismo cristão? Gente, apropriação do nome cristão para a coisa ficar mais light. Então, o que tem acontecido hoje é o quê?
muitas pessoas pegando o evangelho por conveniência, aplicando numa pseudociência, aplicando. Então, gente, cuidado, tá? E tá dizendo isso aqui, é o que Isaías está falando, que a aflição espera os que o mal, os que chamam o mal de bem, o bem de mal, a escuridão de luz, a escuridão de luz. E eu falo com toda a propriedade. Não existe, gente, pelo amor de Deus, tá? O que tem por trás? Amém? O santo, eu gosto muito dessa frase, o santo não mistura com o profano. Vou só dar um exemplo para você. Você já viu o satanista falar? O satanista tem um modelo que é como célula também, só que ele chama de cover. Você nunca vai ver um satanista falar, vamos para nossa célula satânica, porque célula é um nome que os cristãos deram a um movimento de culto em lar. Você nunca vai ver um satanista falando, vamos para nossa célula satânica. Não, porque ele não pega algo de Deus e se apropria, o nome dele dá cover. Coven, exatamente. Não sei se é coven ou cover, mas é mais ou menos isso que pronuncia. Amém? Você nunca vai ver, tá? Então, por que eu falo isso para você? Porque nós também não podemos pegar, nós temos nosso coven. Nós somos cristãos, mas não vai chamar de coven não, gente. Nós vai pegar um nome de Satanás? Não vai parecer uma mistura? Não vai parecer uma bagunça? Não, é para chamar atenção. Atenção de quem? Dos demônios? Para vir aplaudir você? Gente, Deus nunca misturou. E o dia que Nadab e Abiú tentou por fogo estranho, esse foi consumido. Gente, é difícil ser de Deus, é difícil estar no caminho do Senhor. Você não pode nada, Deus não deixa ser isso. Deus, olha, você fala assim, por exemplo, eu vou fazer aqui, essa imersão com esse coach. Aí o Espírito Santo fala, não vai. Porque tem ideologias que é contra o princípio de Deus. Tem até coisa boa ali, mas tem uma ideologia ou outra que vai contra aquilo que é bíblico e pode destruir o princípio que eu já tenho gerado dentro de você. Quantos de vocês, às vezes, queriam algo que era secular, parecia que era bom, mas o Espírito Santo não deixou? Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou por isso? Não, tem uma imersão aqui, ela não é cristã, mas ela é boa, aprende isso. E aí, o Espírito Santo falou, não vai. Eu fiz uma imersão no Alphaville, esses tempos atrás, né, amor? Acabou em culto. Ela era sobre marketing digital, mas no final acabou em culto. O cara cantou, pregou, e aquela choradeira. Lá eles, fizeram uma cartinha profética. Então, tudo aquilo que Deus me permite fazer, ele tá no meio. O cara é cristão. Certo? Gente, por que eu tô falando isso pra você? Porque você quer andar pela Bíblia. Deus não vai deixar você misturar com muita coisa. E ainda que seja uma coisa que aos olhos do mundo pareça boa, se ferir qualquer princípio que Deus esteja construindo em você, ele vai falar, não vai, você vai sentir peso no coração. Você fala, Tá? Escuta, toda a entrada ao sobrenatural, tudo aquilo que mexe na alma, no reino da alma, que não usa Jesus como centro. Feitiçaria. Então, muito cuidado, tá? Falei, né? 21 agora. Que aflição espera os que são sábios. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Então, que aflição espera as pessoas que se acham, que se acreditam serem, amém? Então, hoje existe uma das fortalezas que Satanás usa para manter as pessoas cativas se você quiser anotar, fortaleza intelectual, fortaleza da racionalidade. Muitos ateus, de tanto estudar o Big Bang, de não conseguir apresentar Deus de uma forma física, são racionalistas demais, são muito racionais, tá? E aí essa cegueira cega essas pessoas e elas se acham autossuficientes, né? Acham que Deus não existe. E aí,
né? Que aflição espera os sábios aos próprios olhos? Existe uma sabedoria pseudo, que vem o quê? Do esforço desse ser humano que estudou. Mas ele estudou o que a ciência, o que um governo implantou. Mas existe uma sabedoria que vem direto do trono, que é Deus que te dá. Mas ele só te dá quando você está na videira, você está conectado em Cristo. Amém? Então, existem hoje muitas pessoas inteligentes, com muito conhecimento, com PhD, com isso, com aquilo, tá? Lúcifer era um ser, queridos, esplêndido. Ele carregava 9 pedras sacerdotais. Lúcifer, ele foi feito com alto esplendor de beleza, tá? Mas ele queria a glória para ele. E aí ele queria ser independente de Deus porque ele se achou autossuficiente. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. E esse é o perigo de você ter a sabedoria que vem do mundo, porque você confia em algo que não tem alicerce, o vento derruba. Mas aquilo que vem de Deus é respaldado por Deus. Amém? Certo? Vamos aqui no 22 e 23. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Nossa, eu consigo beber demais, eu consigo beber não sei o quê. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça inocente. O que Deus está falando aqui? Que aflição. Olha só aqui, ó. Que aflição espera. Espera quem? Pessoas que bebem, se gavam por conseguir beber, pessoas que recebem suborno para deixar livre, tá? O livre e o perverso, tá? E negam justiça a quem precisa. Amém? Vamos continuar aqui. Ou seja, pessoas que protegem o que é profano e perseguem o que é santo, perseguem os pequenininhos do Senhor e o que? Calunia. Ou seja, calunia os pequenininhos do Senhor, se levanta com mentira, com conversa, e aí podia fazer justiça por esses inocentes, mas não fez. Amém? Vamos continuar aqui agora comigo, do 24. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acende contra o seu povo, por isso ele levantou sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem, os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda estará levantada para castigar. Ele enviará um sinal às nações distantes. Assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo. Não se cansarão nem tropeçarão. Ninguém descansará nem dormirá. Nenhum cinto estará solto. Nenhuma correia de sandália se arrebentará. Grifa agora do 27 em diante, tá? Não, do 27 não. Grifa do 26, tá? Ele enviará um sinal às nações distantes, assobiará para os que estão nos confins da terra. Somos nós. Ninguém descansará e nem dormirá. Nenhum cinto estará solto e nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas e seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas. As rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão como leões mais fortes, rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia rugirão sobre suas vítimas, como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Então,
o Senhor vai ter uma convocação em todos os confins da terra. Se a gente for ver, a gente está no final da América Latina. Então, aquele que não tiver alinhado vai sofrer debaixo das mãos do Senhor. Amém? Então, ou seja, quer coma, quer beba, quer faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Amém? Então, o que eu quero dizer aqui? Que todos que estão em alguma nação, em algum extremo, nós estamos no extremo, nós estamos no extremo da América Latina, do Sul. Então, todos nós seremos convocados. Tem aqueles que estão num outro extremo, tá? E aqui, o Senhor vai trazer a justiça dele, conforme você caminhou, certo? Então, não existe uma unção verdadeira sem uma obediência genuína, sem uma intimidade genuína com o Senhor Jesus, certo? Então, aonde o pecado, ele é tratado como, não tem nada a ver, isso, aquilo outro, tá? Eu quero que você saiba que a justiça de Deus vai chegar. Principalmente se você, além de pecar, leva um outro pequenininho. Existem os ais na Bíblia. E Deus fala, Jesus fala, ai daquele que faz, ou seja, distorce o caminho de um pequenininho meu. Eu não sei onde está essa passagem, mas Deus fala, ai daquele, tá? Então, Deus vai vir com a sua disciplina, Deus vai vir com a sua vara de justiça. Então, Deus está levantando um exército nesse tempo. Deus está levantando um remanescente. Deus está levantando um povo. Só que o que eu vejo? Deus está levantando um povo que não é comprado pelo sistema. Um povo que não busca ele pelos bens materiais. Deus está levantando um povo em espírito e em verdade. O que eu vejo, não só eu, mas outros avivalistas. O Senhor tem levantado outros profetas, outras profetisas, outros apóstolos, outros mestres, outros pastores genuínos, com amor, com devoção. Amém? Olha só o que Isaías vai dizer aqui nessa parábola, né, do vinhedo, né, quando nós começamos a ler aqui no começo. Vai lá. Isaías 5:10. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. Uma igreja às vezes abundante, grande. Tem muita gente, mas ali não tem 10% salva, ali não tem 5% de gente salva, ali não tem 5% de pessoas que realmente são rendidas. Você está entendendo isso? Olha só isso aqui, 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. 10 cestos de semente. 10 cestos, eu estou falando 10 cestos da semente. Você vai lançar a semente vai dar ali uma plantinha, que fala, amor? Uma plantinha que vai dar um fecho ali de cereais. Ela está falando que de 10 cestos de semente vai colher 1 do fruto? É muito pouco. É muito pouco. Talvez era para 10, 15 sementes dar 1 cesto. Não é não, amor? Talvez 10 a 15 sementes era para dar 1 cesto. Então o que Isaías está falando? Vai ter lugar que vai estar cheio de gente, mas vazia de Deus. Queridos, não adianta viver o evangelinho morno. Não adianta, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, a hipergraça, a porta é larga, não precisa de libertação. A partir do dia que você aceita Jesus, tá tudo certo. Querido, você não toma a sua cruz todo dia, não. Você não vai jejuar para matar essa carne, essa vontade que você tem de pecar, porque até hoje eu só achei uma ferramenta que mata a carne, que é o jejum. Só achei uma ferramenta que doutrina e disciplina a alma, a oração. Eu não acredito que uma pessoa que vai uma vez da semana na igreja e só abre a Bíblia lá, não tem disciplina espiritual, seja transformada. Eu não creio, porque é muito pouco alimento para uma alma desgovernada que toda hora está se alimentando do mundo. A gente já luta para se manter no centro da vontade de Deus. A gente luta para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. É difícil, e Jesus falou, a porta é estreita, é pouquinho que vai passar por ela, não é muito não. Então eu não acredito que uma pessoa que vai uma vez por semana na igreja tem uma oração rápida antes de dormir, vai ser transformada. Eu não creio. Agora, queridos, eu creio que o alimento espiritual, ele tem que ser feito possivelmente toda hora.
Eu passo o dia inteiro escutando testemunho, escutando pregação. Eu passo o dia inteiro com o Senhor Jesus. E eu ainda acho pouco. Eu ainda me acho falha. Amém? E tem gente que tá indo uma vez por semana na igreja, abre a Bíblia só lá e acha que tá arrasando. Que é o cara, a mulher espiritual. E você tá igual eu, fazendo 90 dias de jejum e achando que isso ainda não é nada. E aí? Amém? Então, queridos, quando eu olho para essa parábola aqui, ó, um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. Você sabe o que é 20 litros do suco de uva? É um balde desses. É um balde desses comum que você tem aí para limpar sua casa, um balde maior, não é, amor, de 20? É um balde desse. Nós estamos falando de uma plantação de uva, não vai produzir. Então, queridos, por que eu estou falando isso aqui para você? Porque hoje em dia tem muito lugar cheio de gente vazia do Senhor. Muito lugar cheio de gente que não busca o Senhor, que estão ali para cumprir protocolo. Você já foi numa igreja de gente morta espiritualmente? É horrível. Parece que o Espírito Santo está amarrado lá dentro. Você fala, o que está falando? Eu falei, cadê o Espírito Santo? Amém? Então o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos e anunciarmos o verdadeiro evangelho. Eu creio que o evangelho, ele é pregado, mas ele é pregado com muito açúcar. Ele é pregado com muito medo de ferir a alma de alguém. E as pessoas ainda não entenderam que quem faz a segunda parte é o Espírito Santo. Você precisa pregar o que é. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha o que Deus, Isaías está falando. Olha só, se você entra aqui no verso 11, que aflição espere os que levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagado. Em suas festas sempre há vinho, belas músicas, lira, harpa, tamborim, flauta, mas nunca pensam no Senhor. Ou seja, tem gente que só quer festa, só quer churrasco, só quer esse mundo. Não tá nem aí pro Senhor, não pensa que existe uma vida espiritual. Mas aí no dia mal, no dia que alguém fica doente, no dia que alguém tem um câncer, no dia que alguém acontece alguma coisa, essa pessoa se levanta para buscar Deus. E olhe lá, porque a hora que resolve, ela sai dos caminhos do Senhor. Então Deus está chamando um povo que é fiel, um remanescente, que está posicionado. Queridos, Deus está levantando uma geração que adora em espírito e em verdade. Não que adora a Ele porque tem que abrir a porta da financeira. Não que adora a Ele porque tem que arrumar uma mulher para casar, tem que arrumar um homem para casar. Se você tem buscado o Senhor por isso, peça perdão e fala, Senhor, eu até vim porque eu queria algo, que algo destravasse na minha vida. Mas agora eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor seja o primeiro da minha vida. Eu quero, Senhor Deus, te conhecer em espírito e em verdade, porque as demais coisas, Pai, eu quero que seja consequência, mas que o meu amor, a minha devoção, a minha obstinação esteja em te conhecer, em te encontrar. Eu tenho vindo, Senhor, porque eu quero casar. Eu tenho vindo, Senhor, porque eu quero melhorar aqui financeiramente. Eu vim, Senhor, porque eu sou interesseiro. Mas hoje eu quero pedir perdão, Senhor, e eu quero te buscar, eu quero te conhecer em espírito e em verdade. Quantos que vai para o Senhor porque tá quase divorciando, o marido tá quase saindo de casa, a mulher tá quase largando do homem? Não, vou buscar Deus, vou fazer campanha. Mas a hora que Deus ajeita tudo, essa pessoa esquece de Jesus. A hora que Deus dá a casa, o carro, a empresa, essa pessoa esquece, porque Mamon vem e toma conta de novo. Então, queridos, eu vejo que o Senhor, para um tempo como este, Ele tá buscando verdadeiros adoradores. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo. Ele tem vontade de te dar recurso. Ele tem vontade de te tratar como príncipe. Mas antes você precisa entender quem é o Rei da Glória. Antes você precisa entender quem é o Senhor Jesus. Antes você precisa se render a Ele. E as demais coisas são acrescentadas. O mamão não pode ser o centro da sua vida. As coisas desse mundo não podem estar como primeira. Amém?
Deus é santo, não mistura com profano, não tenta, querido, levar fogo estranho para o altar de Deus, não tenta levar as suas intenções, não tenta levar os seus interesses para o altar de Deus. Antes, busque Ele de todo o seu coração e fala: Senhor, eu falo que eu te amo mais que tudo, mas eu acho que eu amo dinheiro, eu acho que eu amo essa mulher, eu acho que eu amo meus filhos, eu acho que eu amo qualquer coisa, mas me ensina. Essa foi minha oração de 2016. Deus, eu não te amo mais que tudo. Eu menti a vida inteira, porque eu não te conheço, mas eu estou disposta a te conhecer nesse ano de 2016. E se for possível, me mostra como eu devo te conhecer, como eu devo fazer. E eu falei: Deus, eu não gosto de orar, eu não gosto de jejuar, já tentei fazer um jejum de Daniel, ele não deu certo. Eu não consegui levar esse jejum a sério. E eu não gosto de orar, eu acho muito chato, eu não sinto nada, mas eu estou disposta a orar. E eu fui sincera com Deus, e eu falei: preciso melhorar. E aí eu falei: Deus, não sei como eu vou fazer, mas um ano eu vou te buscar. Eu não te amo mais que tudo, mas a minha intenção é te conhecer para te amar. Não tem como você amar algo mais que tudo se você antes não conhecer, se você não gerar um relacionamento com Ele. E aí, para quem conhece meu testemunho, eu comecei orando 5 minutos, relógio, dava 1 minuto, levantava. Daqui 10 dias, a presença do Espírito Santo começou a estar ali. Meu 5 se tornou 10, 10, 20, e eu comecei a ter uma vida de oração. E eu acredito que nós só temos hoje toda essa oração que acontece no nosso ministério, e nós vamos ter ainda 24 horas por 365 dias. Eu creio de todo o meu coração. Porque eu conheci o Senhor na oração, eu conheci o Senhor no secreto. E eu me apaixonei tanto pela oração que naquela época chegou o momento que eu orava 50 minutos, 1 hora cedo, e daqui a pouco de tarde eu orava mais 40 minutos, 50 minutos no pôr do sol. Eu tinha necessidade, o Espírito Santo me chamava e eu comecei a amar o Espírito Santo e amar a presença de Deus mais que tudo. Amém? E é isso que eu quero desejar para cada um de vocês. Amém? Que você seja alguém genuíno em espírito e em verdade. Que você seja alguém genuíno que realmente esteja buscando o Senhor pelo que Ele é. Quem esteve na conferência viu os sinais, as maravilhas. Quem estava na ministração do sábado à noite? Aquela ministração eu não gosto de divulgar. Porque tem gente que só quer ir para ver aquilo ali. Aquilo ali é só o bônus, o bônus, é só o mimo dele falando: gente, ó, eu tô aqui no meio de vocês. Mas antes eu quero ver pessoas rendidas na oração da madrugada, se derramando, se prostrando, se entregando a Ele. Os sinais, os dons, eles acompanham aqueles que creem, só que eles não podem ser o centro do seu ministério. Os sinais, as maravilhas, não pode ser o centro, é Jesus o centro do ministério. A receber a impartição não pode ser o centro do seu ministério, é Jesus o centro do seu ministério, é Jesus o centro da sua vida espiritual. Se você tem colocado sinais, maravilhas, o poder, não sei o que, a unção, você está fazendo alguma coisa errada. Jesus é o centro, a Ele toda a honra, glória e poder. Amém? Então, tem gente que talvez falará assim: vamos divulgar isso aqui. Não. E eu falei: gente, vocês que estão vendo isso, não divulgue, não mostre, tá? Por quê? A minha intenção é gerar um povo apaixonado que se prepara para realmente viver aquela experiência. Pessoas que jejuam para ir, que oram para ir, que sacrificam para ir. Na nossa primeira ministração eu falei o quê para você ali? Eu falei sobre o vaso de nardo. Amém? O nardo que foi derramado, e esse nardo é o seu sacrifício. Apóstola, o nardo é a minha oferta de dinheiro. Dinheiro é a coisa mais fácil que você pode dar para o Senhor. Dá a sua madrugada para o Senhor. Dá o seu joelho no chão para o Senhor. Dá coisas que são lícitas. Dá um ano de isolamento que só fica você e o Senhor na solitude. Dá esse tipo de coisa para o Senhor. Isso é nardo de verdade. Dinheiro é muito fácil, você chega lá e dá entrega. Difícil é dar para Deus a madrugada. Difícil é dar para Deus uma vida renunciada. Difícil é dar para Deus todo dia de manhã você falar, se dispor a fazer uma ministração todo dia. Queridos, não é todo dia que eu venho com muita vontade para cá. Eu amo a oração da madrugada, mas tem dias que é muito difícil. Isso é nardo.
Ele me pediu, é nardo. O que você tem dado para o Senhor? Qual é o seu nardo? Qual é o seu nardo? Eu sei o nardo que eu tenho dado. E eu sei que eu posso dar mais. E você talvez possa começar a dar um nardo verdadeiro a Ele. O nardo enche a sala de perfume. O nardo enche a casa de perfume. O nardo enche o lugar de perfume. Porque quando você sacrifica para estar com Deus, há um perfume de adoração que é liberado no ambiente e o lugar é tomado de glória. E ali nós fizemos um ato profético, né? Eu consagrei um óleo, coloquei ali num vaso de barro, representando o vaso de alabastro. E quando ele fosse quebrado, representava todos os jejuns, todas as orações, todo o sacrifício que pessoas tiveram, às vezes vendendo coisas para poder juntar o dinheiro para estar ali. Renunciando às vezes de comprar algo para estar ali. E ali, quando aquele nardo caiu, eu senti a manifestação da glória de Deus descer. Quem sentiu aquela presença gloriosa? Então, nós abrimos o evento com a ministração profética. Esse ano foi poderoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Amanhã nós vamos estar orando na madrugada por libertação, pelos casamentos, área sentimental. Você que quer casar e parece que você é solteiro e parece estar travado. Talvez você recebeu a palavra de alguém que falou, olha, você vai morrer solteiro. Talvez o seu casamento foi amaldiçoado aí pela sua sogra, pelo seu sogro. E talvez vocês tenham muita diversidade, ou pela sua mãe, pelo seu pai. Então amanhã eu vou orar pela sua área sentimental. Você seja solteiro, viúvo, divorciado, tá? Amanhã nós vamos orar para que, se há alguma trava na sua vida sentimental, que isso venha cair por terra, tá? Vou expulsar demônios que talvez estejam na sua linha geracional, trazendo esses ciclos de talvez adultério, de divórcio, né? De morrer solteiro, porque sempre na sua família tem um que fica solteiro. Nós vamos quebrar as maldições no nome poderoso de Jesus. Então a próxima madrugada vai ser poderosa. Eu espero cada um de vocês, amém? Um beijão no seu coração, um início de semana abençoado, estrondoso, no nome do Senhor Jesus.